Mas dessa vez com a Marcela Matos, nossa analista, para entender, Marcela, o César está aqui do meu lado, daqui a pouco é o César. Mas vou antes falar com a Marcela, começar essa rodada com ela, para entender, Marcela, afinal de contas, o que pode ter de tão inadiável, de tão importante na agenda de Tarcísio de Freitas, afinal de contas, foi isso que ele alegou, compromissos, né, previamente agendados para adiar. Ele não falou cancelar esse encontro, mas adiar, pedir uma outra data. Só que isso vai de encontro, é contrário ao que ele disse assim que a visita foi marcada. Ele falou para Brasília, ele repetiu para mim, ele disse, não, vou visitar um amigo, uma visita de cortesia, uma visita de um amigo, quero saber da saúde dele, estou preocupado com ele, mas não foi nada disso. Não faz sentido esse discurso e, de repente, ontem, né, começou esse zum, eu estava até em casa, já tinha acabado a central de notícias, recebi essa informação de um aliado, olha, parece que ele cancelou, vai adiar. E, realmente, depois isso se confirmou, vi que a Brasília trouxe também aqui no SBT News e cancelou. Marcelo, você tem alguma ideia? Você conseguiu avançar nessa apuração com aliados? Qual é o cálculo de Tarcísio de Freitas? Amanda, todo esse enredo é muito estranho. A conta realmente não está fechando justamente por causa disso. O Tarcísio, num primeiro momento, ele confirmou a vinda dele para a nossa analista Basília Rodrigues, inclusive falou, olha, é uma agenda de amigos, não vamos tratar sobre política. Depois, o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa vinda e aí, agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancela essa viagem, alegando apenas um compromisso de agenda inadiável. Que agenda é essa? Ninguém divulgou até agora. A gente também já perguntou algumas vezes para o entorno de Tarcísio de Freitas, ninguém detalha qual seria essa agenda que teria, então, impedido a vinda de Tarcísio de Freitas aqui para Brasília. O que no entorno bolsonarista fala, e essa ausência gerou repercussões de todos os tipos, aí há várias versões. Uma delas é que Tarcísio está fugindo desse encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles não se encontram presencialmente desde setembro do ano passado. Então, Jair Bolsonaro, até hoje, não falou ele para Tarcísio que o candidato dele é Flávio Bolsonaro. Há, então, no entorno ali de Flávio, uma suspeita, uma desconfiança que Tarcísio esteja fugindo desse checkmate, que seria exatamente o momento em que o ex-presidente chancelaria ao vivo que o candidato dele é Flávio Bolsonaro e isso, de tabela, aplacaria eventuais movimentações por parte do governador de São Paulo para disputar a presidência da República. Ali também no entorno de Flávio Bolsonaro já chegaram a falar que Tarcísio poderia buscar outros rumos em 2026, agora gerou assim um balão de ensaio de todos os lados. Há também quem defenda Tarcísio de Freitas e fale que ele é uma chave importante nessa eleição e Flávio não pode brigar com ele, precisa dele, sim. E aí a gente fica sem entender se essa necessidade de Tarcísio é especificamente em relação à candidatura ao governo de São Paulo ou se o próprio PL projeta um voo maior para ele, porque a gente sabe que dentro de partidos de centro ainda se trabalha, sim, com Tarcísio de Freitas sendo candidato à presidência da República, e essa é uma apuração do nosso analista Yander Porcela, que inclusive relata que figuras do Centrão estão aliviadas justamente com a ausência do governador nessa agenda de amanhã, porque evita confirmar esse checkmate, essa pressão de Jair Bolsonaro sobre Tarcísio e de tabela evitaria qualquer tipo de decisão definitiva de Tarcísio de Freitas sobre as eleições deste ano. Então, realmente, essa ausência gerou muita especulação. Fato é que Tarcísio de Freitas não explicou direito qual é essa agenda, qual é o motivo, também não disse quando ele pretende vir a Brasília para se encontrar com o ex-presidente. No meio desse bolo todo, Amanda, tivemos hoje a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro indo lá na Papudinha para visitar Jair Bolsonaro e, na sequência, ela cancelou o giro de viagens que iria fazer também. Michele Bolsonaro viajaria, ela planejou um giro de viagens, né? Ela planejou uma agenda para passar por 9 estados até junho deste ano, até a véspera da eleição. E aí, hoje,
Depois de visitar Jair Bolsonaro, Michele anunciou que a primeira parada dela, que seria ali em fevereiro no Tocantins, não vai acontecer. Também ficou de remarcar para uma data oportuna. O argumento é parecido com o do Tarcísio. Neste momento, a agenda ali não seria viável, Michele não poderia mais comparecer ao evento que estava sendo programado e aí ficaria ruim marcar e cancelar, até por questões financeiras, de programar toda uma estrutura, um palco, enfim, toda uma estrutura para receber o encontro do PL Mulher, né? Michele Bolsonaro é presidente desse braço feminino do PL, e aí depois organizar tudo e cancelar. Nos bastidores se fala também que há um clima de desconfiança muito grande sobre uma suposta dobradinha entre Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para correrem juntos numa chapa da direita. É nessa esteira que os dois cancelam as agendas aí previstas, tanto Tarcísio de Freitas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto Michele com esse giro de viagens que também traz uma projeção nacional a ela, né? Então, isso também foi cancelado. Nos bastidores, o que o entorno dela diz e tenta minimizar o efeito político são dois pontos. Primeiro, que a filha de Michele Bolsonaro passou por uma cirurgia, então necessita de cuidados agora, não seria bom Michele estar fora. Além disso, a ex-primeira-dama aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a concessão de um regime domiciliar para o ex-presidente. Então, neste momento, seria melhor ela estar em Brasília, não viajando pelo país. É isso que dizem os aliados dela, mas, ao mesmo tempo, tudo isso é mais um componente para gerar toda essa especulação. Amanda? César, bom, vou tentar recuar algumas casas, porque tem de fato uma operação casada entre Michele e Tarcísio. A gente não sabe se isso vai até a campanha, se isso seria sobre uma dobradinha, uma possível dobradinha política. O fato é que os dois têm se falado, ou diretamente, ou principalmente por meio de interlocutores, né, de interpostas pessoas. Essa visita foi marcada do Tarcísio de Freitas e eles atuaram conjuntamente, Tarcísio e Michele, na ligação para ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é fato, a gente apurou, tanto eu quanto você. O Tarcísio ligou para 4 ministros do STF, entre eles Gilmar, André Mendonça e Alexandre de Moraes, e a Michele esteve presencialmente com Gilmar e com Alexandre de Moraes. Agora, esse adiamento do Tarcísio pegou de surpresa muitos aliados próximos, inclusive pessoas que fazem essa interlocução entre Michele e Tarcísio. Ninguém estava entendendo o motivo. Eu apurei com pessoas do entorno que o Tarcísio ficou muito insatisfeito com declarações do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele ouviu, o que ele ouviu do Bolsonaro era que Flávio Bolsonaro é, de fato, o candidato de Jair, vai ser candidato à presidência da República e que Tarcísio, portanto, seria candidato à reeleição em São Paulo e mais, ia cobrar do Tarcísio um apoio muito mais incisivo e muito mais explícito à candidatura de Flávio, coisa que ele não fez até agora. Outra parte dessa história, me disseram que o Flávio muitas vezes liga para o Tarcísio e não é atendido, manda mensagem de texto, não é respondido, mas que eles se falaram nesse fim de semana, acho que foi no domingo, antes do Flávio viajar segunda-feira para Israel, e o Tarcísio teria repetido a mesma coisa de novo, não, estou te apoiando, vou entrar na sua campanha. Isso é percebido pelo entorno do Flávio como uma certa enrolação. Agora, o Tarcísio não teria gostado dessa pressão, né, de que, vai ter que entrar de cabeça na campanha e o Jair vai anunciar que Flávio é candidato. Será que é o quê? Ele cultiva alguma esperança ainda de ser candidato? Ele não quer entrar de cabeça na campanha do Flávio? Eu acho muito engraçado a diferença das manifestações mais recentes de Tarcísio e de Rogério Marinho, que é um senador do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado e que agora, inclusive, abriu mão da sua candidatura ao governo do Estado para poder coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro. Ou seja, todos os indícios de que a campanha de Flávio é para valer mesmo, apesar de ainda ter gente que duvida, que acha que pode ser utilizado até mesmo como o Carlos Bolsonaro deixou a entender num texto publicado nas redes sociais, que a candidatura de Flávio poderia ser entregue ao Supremo num acordo para a liberação de Bolsonaro para uma prisão domiciliar, isso tudo, enfim, aquele jeito confuso que Carlos Bolsonaro costuma escrever, mas é uma tese que começa a ganhar corpo ali entre bolsonaristas que acompanham o pensamento de Carlos Bolsonaro. Hoje é um grupo muito minoritário dentro do PL, mas é um grupo barulhento, isso a gente pode dizer. Eles estão fazendo um acordão com o Supremo para o Tarcísio ser candidato. Coloca o Tarcísio, que é mais próximo dos ministros, enquanto... mais palatável, né? Não
tem nenhum elemento que indique isso, mas isso mostra, o fato dele dizer isso publicamente mostra a insatisfação dessa movimentação de Michele Tarcísio junto ao ministro do Supremo na semana passada para a concessão dessa prisão domiciliar humanitária e mostra uma insatisfação dessa relação dos dois. Eu acho que isso é o principal. Então, quando Flávio Bolsonaro vai aos jornais e diz que o Tarcísio, ao ir a Brasília, vai ouvir do ex-presidente Jair Bolsonaro que o objetivo da visita seria que Bolsonaro comunicasse a ele, que Jair comunicasse a ele, que é muito importante tê-lo em São Paulo para disputar o governo, para ajudar, inclusive, a campanha de Flávio, isso tudo parece ter abalado, de alguma forma, essa relação a ponto de Tarcísio comunicar logo depois para seus aliados e haver essa comunicação, essa confirmação pela imprensa de que, enfim, ele não iria mais visitar o ex-presidente. Parece haver ainda alguma expectativa. Até porque eu me lembro muito bem que depois de Flávio Bolsonaro dar a primeira entrevista na saída do presídio, da cela, na superintendência da Polícia Federal em Brasília ainda, dizendo que seria ele o candidato, que Bolsonaro teria dito a ele que receberia a bênção, Tarcísio demorou muito para se manifestar. Uns 4 dias, né? Demorou bastante. E a manifestação dele foi muito pressionado pela imprensa durante, acho que era alguma construção que ele participava do lançamento, estava com um capacete utilizado em construção civil e ele respondeu as perguntas de um jeito um pouco envergonhado, falando, não, estou junto, eu apoio. Depois ele fala aquela publicação do Brasil precisa de um novo CEO. Depois São sempre mensagens trocadas também, né? Exato. Assim, que dão em santos diferentes. É uma posição completamente diferente de quem realmente embarcou na candidatura, que é Rogério Marinho, que tem vocalizado, tem participado, inclusive de articulações políticas, já pensando em criação de chapas nos estados. E isso revela muito sobre a não vontade de Tarcísio de embarcar nessa candidatura, pelo menos agora. Eu acho que a vontade dele, né, o que muitos dizem, e isso é muito inflamado pela Faria Lima, por exemplo, de que ele fosse o candidato à presidência. Acho que ele foi criando essa convicção, essa certeza que em algum momento ele seria ungido. Eu falei com um governador hoje de direita e ele classificou isso como um grande erro, um grave erro político de Tarcísio não ir até Bolsonaro. E ele me fez o seguinte raciocínio que eu achei bastante interessante assim, e palatável, que é o seguinte, mesmo que o bolsonarismo não eleja o próximo candidato, ele sabe muito bem destruir a reputação dos seus. Aí ele lembrou do caso do João Dória, por exemplo, rifando a relação que ele tinha, não foi nem com o Bolsonaro, mas antes com o Geraldo Alckmin, né? Quando ele era prefeito de São Paulo, de qualquer forma, ele queria tomar o lugar do Alckmin, queria ser candidato à presidência. Então, assim, tem uma história em política também que você tem que ficar muito atento para mostrar a sua gratidão e para mostrar a sua fidelidade. Esse governador falou para mim, imagina alguém que é seu padrinho político, preso e doente, te chamando para ir visitá-lo e você dizer não sem nenhuma justificativa forte e evidente. Fica muito ruim para ele, do ponto de vista político. César,